E hoje o nosso tema aqui no Eu Nascia, no podcast da Companhia Atlética, é emagrecimento. Aquele tema que nunca sai de moda, ele vai e volta com assuntos diferentes, com tendências diferentes, mas ele é sempre um desejo de grande parte da nossa população. E para falar sobre isso, temos uma convidada super especial, a doutora Camila Pagano. Ela é médica endocrinologista e já participou conosco de algumas edições do Agora Vai. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de Vassouras, pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e atende em consultório particular aqui em São José dos Campos e também em Jacareí. Doutora Camila, que prazer recebê-la aqui no nosso podcast da companhia, onde nós falamos sobre tudo que acontece aqui nos bastidores. Então, a gente conversa sobre os alunos, sobre os professores, sobre os parceiros, sobre temas importantes da atualidade. E hoje o nosso tema, ele é quente. Emagrecimento, quando a gente fala de academia, é uma loucura. A maioria das pessoas que pensa em emagrecer, pensa sempre em começar também com algum tipo de atividade física, enfim. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, né, como médica, lá no consultório, como que está essa questão do emagrecimento, o que está em alta, enfim, fazer um resumo da sua trajetória e desse mercado aí de emagrecimento, como é que está hoje. Claro, Mônica, muito obrigada e Companhia Atlética pelo convite, parabéns pelo podcast, né? É muito legal a gente estar falando de saúde aí para as pessoas. Bom, eu sou médica endocrinologista, atendo no meu consultório e vou dizer que uma grande parte do meu atendimento está em pacientes com obesidade. A obesidade hoje é uma epidemia, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com obesidade. 57% mais ou menos das pessoas no Brasil têm sobrepeso e 22% de obesidade. Então, é um problema de saúde pública. A gente precisa discutir muito isso mesmo. Mas a gente tem que falar também que não é emagrecimento a todo custo, que as pessoas hoje em dia vêm procurando, pessoas que não têm obesidade e procuram para uso de medicação, sem indicação, então tem que tratar, mas tem que tratar de forma séria, né? É o que eu vejo muito no consultório hoje, as pessoas que não têm obesidade querendo emagrecer a qualquer custo, sem olhar para o lado saudável da história. Doutora, você sente que isso aumentou ou sempre foi assim? Essa procura por um emagrecimento rápido, as pessoas têm... Sempre foi assim, sempre né? foi. Acho que sempre foi. É que cada hora é uma coisa, né? A gente, quando vai lá atrás, eu lembro quando na minha infância, né? Que tinha aqueles médicos das formulazinhas que as pessoas falavam, aqueles doutor, né? Caveirinha, tinha muito isso, né? Que as pessoas procuravam umas fórmulas loucas aí, e eram medicações que tinham mais efeito colateral, então pessoas faziam depressão, ansiedade, tudo por um emagrecimento a qualquer custo, sem procurar melhorar o estilo de vida. O que eu acho que aconteceu hoje é que, apesar de a gente continuar tendo essa procura e tudo mais, eu acho que as pessoas estão olhando um pouco mais para a saúde, diferente de antes. As pessoas estão valorizando mais o exercício físico, uma alimentação saudável, você tem mais acesso à importância disso, né? Então, acho que isso melhorou. A pandemia, eu acho que trouxe essa conscientização, né? Porque a morbidade, a mortalidade pelo Covid foi muito incrementado pelas doenças associadas com o sedentarismo, né? Com obesidade, hipertensão, diabetes, enfim, essas foram as pessoas que mais sofreram. E eu acho que isso, de repente, abriu os olhos da população, porque nós tivemos, na verdade, uma combinação de pandemias, né? Sim. A gente já tinha a pandemia da obesidade, né? A pandemia do diabetes, da hipertensão, e aí veio um vírus que, se encontrando com essas outras condições, ele fez uma coisa muito avassaladora, né? Ele chegou no paciente inflamado, que esse paciente é um paciente inflamado, e aí foi devastador mesmo. Vamos começar falando sobre a inflamação. Eu não sei se as pessoas têm uma noção exata do que é essa inflamação, porque quando a gente ouve o termo inflamação,
né, para a maioria das pessoas leigas, você remete àquela dor de um corte, aquela coisa que lateja, né, aquela pele que está mais avermelhada. Mas o conceito de inflamação hoje ele vai muito além disso e está relacionado a uma série de processos internos. Sim. Né? Então, vamos falar um pouquinho o que é essa inflamação que tanto se fala hoje. É a inflamação que a gente não vê, né? Exatamente. É uma liberação de citocinas no nosso corpo que causa uma série de problemas. E aí, disfunção endotelial, então nossos vasos eles começam a ter disfunção, aumenta risco de hipertensão, de infarto, AVC, a obesidade por si só, os tecidos adiposos eles liberam citocinas inflamatórias no nosso corpo, que aumentam a nossa produção de insulina, a nossa resistência à insulina, que altera a fome. A gente tem no nosso cérebro o hipotálamo. Ali existe o centro de fome e saciedade. Quando a gente está inflamado, quando a gente está com aumento dessas inflamações, para vocês terem uma ideia, a gente tem aumento de citocinas nessa região do hipotálamo, e ali você tem uma baguncinha entre centro de fome e saciedade. Então, às vezes, as pessoas elas até comem mais por estar inflamada. Tanto que na obesidade, a gente fala muitas vezes que o paciente com obesidade, ele não tem obesidade porque ele come. Ele come porque ele tem obesidade. Nossa, que abordagem interessante. Então, é o excesso de citocinas que vai provocar tudo isso. Também. E como que acontece o aumento dessas citocinas? O que gera essa inflamação? Sedentarismo, alimentação ruim, aumento de peso, tudo isso é capaz de aumentar essa inflamação no corpo. Tem a ver também com o intestino, porque hoje em dia tem muita gente falando sobre todo esse eixo intestino-cérebro, a questão da inflamação já a partir da digestão ou não, ou da metabolização de alguns alimentos, enfim. Sim, hoje em dia a gente está exposto a um alimento muito ruim, né? Muito ultraprocessado e tudo mais, e aquela história de o intestino é o nosso segundo cérebro, quem nunca ouviu isso na vida, né? E é verdade mesmo, a gente tem muita absorção ali, tudo é absorvido no intestino. E quando a gente vai para lá, a gente tem uma mudança de microbiota intestinal. Então, todo mundo tem bactérias no nosso intestino, que são bactérias que são melhores, outras que não são tão boas. E deve existir um equilíbrio ali, que a gente chama de microbiota intestinal. O problema é que quando você se alimenta mal, você é sedentário, você tem uma alteração dessa microbiota, você tem bactérias ruins que estão numa quantidade maior do que as boas, por exemplo, e aí você causa todo um desequilíbrio e uma inflamação. Entendi. E, doutora, o papel do cortisol também tem a ver com essa inflamação? O cortisol, ele é uma resposta do corpo, né? Ele é o nosso hormônio de alerta ali, sabe? Toda vez que a gente passa por qualquer estresse, a gente tem liberação de cortisol. Quando a gente libera cortisol, a gente chama ele de um hormônio contrarregulador. Você tem uma produção maior de glicose no corpo, gera um estresse, o estresse gera cortisol, o aumento de cortisol gera estresse. Uma coisa importante, às vezes, muito na prática clínica, assim, acho que é legal falar aqui, a gente vê muitos pacientes no consultório que vêm com dosagem de cortisol para a gente, de laboratório. Isso é uma coisa que a gente não faz e que a gente não deve fazer, justamente porque o cortisol, ele é muito instável, ele tem uma variabilidade muito grande no corpo. Então, se eu doso meu cortisol agora, 7 da manhã, ele vai dar um valor, 8 da manhã dá outro, aqui 10 horas da manhã a gente tem outro valor de cortisol, porque ele está totalmente relacionado a todo o nosso mecanismo do corpo. Então, não é um exame para ser dosado e levado em consideração. A gente vai dosar em duas situações especiais, quando a gente suspeita de algumas doenças, que é uma doença chamada insuficiência adrenal, a doença de Cushing, que são doenças que são raríssimas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vem paciente no consultório, doutora, meu cortisol veio baixo, tem que repor? Doutora, meu cortisol está alto, tem que fazer alguma coisa para inibir? Não, gente, a gente não tem que levar isso em consideração. Ele é um hormônio super importante, mas não deve ser avaliado dessa forma. Ele deve ser avaliado clinicamente. O paciente deve ser avaliado, não o exame hormonal. Entendi. Voltei agora, semana passada, da Alemanha, na FIBO, que é a maior feira de fitness, né? Fitness e bodybuilding, por isso FIBO, no mundo. Eles recebem lá mais de 150 mil pessoas, tem palestras, tem mesas redondas, enfim. E algumas mesas redondas que eu participei lá fora, os donos de academia, das grandes redes, principalmente, estavam debatendo sobre esses novos medicamentos, né? O Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, e como que isso tem impactado a procura dos clientes, dos alunos de academia
para as atividades, né, e as diferentes atividades que estão sendo procuradas. E o que foi relatado nessas mesas redondas, e parece ser um consenso, que hoje, lá nos Estados Unidos e na Europa, de maneira geral, cerca de 30% dos alunos que desejam emagrecer e estão nas academias estão tomando esse tipo de medicamento. E como resultado disso, eles buscam menos exercícios cardiovasculares, menos exercícios aeróbicos, porque eles se sentem relativamente satisfeitos com o resultado do emagrecimento, né? E em compensação, como eles notam uma grande perda de massa muscular, eles tendem a buscar muito mais o exercício de força, o exercício de hipertrofia, pesos livres, enfim, né? Exercícios nas máquinas. Então, como é que é essa relação, né? Fala um pouquinho sobre esses medicamentos, são os mais comuns, de repente esses 2 ou 3, como que eles agem, né? Se ocorre mesmo essa diminuição da massa muscular, enfim, como que é esse mecanismo? Bom, essas medicações, então a gente tem a semaglutida, que é o Wegovy e o Ozempic. A gente tem a liraglutida, que é o Victoza, Saxenda, que ainda existe, que foram os primeiros. E a gente tem hoje a tirzepatida, né, que é o Mounjaro. Essas medicações, elas são principalmente uma imitação de um hormônio que o nosso corpo produz, que chama GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que é produzido no nosso intestino. E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a produção de insulina, por isso que é uma medicação para tratamento de diabetes, diminui a produção de glicose e ele age inibindo a fome. Só que o hormônio que a gente produz no nosso corpo, ele dura muito pouco tempo, porque ele é inibido por uma enzima chamada DPP-4. Então, ele não tem essa ação potente no nosso fisiológico. Então, o que eles fizeram? Eles mimetizaram esse hormônio, fizeram igual, com um tempo de duração maior. Então, ele funciona no nosso corpo igualzinho ao hormônio que a gente produz. Tem muito boa resposta na perda de peso, sim, tá? E a relação com a massa muscular é óbvia, porque esse paciente, ele para de comer, ele diminui a fome. Então, o que acontece que esses pacientes, eu acho que estão indo menos para a parte cardiovascular, na academia, pegando mais na musculação, é porque muitas dessas medicações estão sendo usadas em pacientes que não têm obesidade. Então, esses pacientes, o paciente que tem obesidade, ele vai ter uma boa resposta, mas ele vai precisar fazer atividade física também. Todos vão precisar. Mas o paciente que não tem muito, que é pouco peso que ele precisa perder, esse paciente, ele deixa de fazer porque ele fica com medo de emagrecer demais. Então, só vai emagrecer demais quem não tiver indicação formal, provavelmente, do uso dessa medicação. A perda de massa muscular acontece porque esse paciente come menos. Essas medicações, elas têm um mecanismo de retardar o esvaziamento gástrico. Então, a comida demora para ser digerida. E aí, esses pacientes pegam um pouco de aversão à proteína, que é um macronutriente que está importante ali na massa muscular. Então, eles não comem, eles não conseguem comer proteína porque eles se sentem muito satisfeitos. Então, acaba que diminui a ingesta de proteína, come menos, perdem massa muscular. E o que leva a uma piora, porque quando o paciente perde massa muscular, o metabolismo desse paciente vai cair, porque a massa muscular está diretamente relacionada ao metabolismo basal do paciente. Então, cada vez que ele perde músculo, o metabolismo basal cai. Então, ele come menos, cada vez menos, e o corpo dele gasta cada vez menos, vai chegar num platô muito mais rápido. Nós tivemos uma entrevista, aliás, acho que foi a penúltima, com uma geriatra, né, especialista em envelhecimento, e ela estava justamente falando que, ao envelhecer, um dos grandes desafios é continuar comendo a quantidade necessária de proteína, que as pessoas têm uma tendência a se sentir também um pouco mais saciadas, mais satisfeitas, ou aquela carne começa a pesar e as pessoas começam a evitar a proteína. Então, isso no processo de emagrecimento também é válido. Sim. A pessoa tem que priorizar nesse processo todo a ingestão de proteína. Proteína, carboidrato, e acaba que eles deixam o que é bom de lado, que são os vegetais e tudo mais que está cheio de nutrientes, né? Então, muitos pacientes, eles entram nesse processo de emagrecimento, principalmente em uso de medicação, e às vezes eles desnutrem, né? Faz um processo de desnutrição ali, porque ele tem que escolher o que ele vai comer. E às vezes a gente vê o paciente toma whey, consegue, não, vou tomar whey para manter uma ingesta proteica, e ele não consegue comer mais nada, porque ele comeu aquele whey, ele já está satisfeito, já está saciadíssimo.
Então, e aí, então se ele consegue dar essa prioridade para a proteína, ele acaba deixando de lado os nutrientes. Os nutrientes, Então, as frutas, as verduras, as vitaminas. Exatamente. Então, é muito complexo. E aí o tratamento, geralmente, quando você vai fazer com essas medicações, por isso ele precisa ser acompanhado por médico, porque, infelizmente, a gente vê, assim, uma demanda muito grande de paciente querendo emagrecer, comprando a medicação que pode ser comprada sem receita médica. Semana passada saiu uma normativa que a partir de agora vai ser receita retida, então vai ter um controle maior, mas qualquer pessoa podia chegar e comprar, fazia sem acompanhamento, e aí acontecia tudo isso que a gente tem visto, assim, né? E aí usavam doses erradas, então era muito comum você ver paciente chegando em hospital com quadro de desidratação e pode até levar a um quadro de insuficiência renal por desidratação, porque o paciente pode vomitar muito se ele usar uma dose errada. Então, é uma medicação que tem que ser feita com acompanhamento médico. Em termos de efeitos colaterais, quais são os principais? O que tem acontecido com mais frequência? Náusea, vômito, alteração de hábito intestinal, constipação ou diarreia. Alguns pacientes relatam mais diarreia. Mas de efeito principal são esses. E a questão da regulação da insulina? Porque originalmente esses medicamentos eles foram feitos para tratar diabetes, né? Mas Sim. Tem pessoas não diabéticas utilizando. Que usa. Mas ele foi liberado para as pessoas que não têm diabetes, que só têm obesidade. Você vai ter um aumento de insulina nesses pacientes, mas em contrapartida você tem uma diminuição dessa glicose, sabe? Então, eles são medicações seguras hoje. Por esse motivo, elas estão sendo tão vendidas. Mas não é para todo mundo. As pessoas precisam entender isso, que não é para todo mundo, tem a indicação correta. E aí, assim, eu vou usar, às vezes o paciente, eu quero perder 5 quilos, uso um mês para a medicação. Não vai funcionar para a medicação, vai voltar tudo de novo, né? Especialmente se voltar aos hábitos anteriores, né? Exato, e você não tem tempo para isso. Para ter mudado os hábitos, para o teu corpo se adaptar àquela medicação. Então, eu tenho pacientes que usam, e aí, às vezes, perde o peso e fala, vamos tirar a medicação? Não, você já está fazendo exercício direitinho, você já está se alimentando direitinho, você não vai tirar a medicação enquanto você não estiver fazendo tudo muito bem feito, entendeu? Então, é assim, porque vai voltar. Porque você está usando uma medicação que tira a sua fome. Parar de usar, o que vai acontecer? A fome vai voltar, exatamente. E se o paciente não aprendeu a lidar com isso, eu brinco com eles. Eu falo, às vezes falam, quanto eu vou perder? Eu falo, olha só, tem você, Ciclano e Beltrano aqui na minha frente. Ele come uma coxinha todo dia à tarde. Você come uma maçã todo dia à tarde. Os dois vão saindo aqui e comer metade do que eles comem atualmente, porque não vão conseguir mais. Só que a hora que a gente tira essa medicação, o que come meia coxinha vai voltar a comer uma, e o outro vai comer uma maçã, entendeu? Então, assim, vai depender muito dos hábitos alimentares, não tem uma resposta boa mesmo. Vai ter reganho. E essa história ou essa tendência das pessoas acharem que não precisa mais fazer o exercício cardiovascular? Qual é a consequência disso, doutora? Porque é uma informação importante, né? Eu fazia o aeróbico para emagrecer, eu já emagreci, eu não preciso, entre aspas. O exercício não é para emagrecer. Exatamente. A gente sabe disso. O exercício, ele é para a vida, ele é para você cuidar do teu coração, é para tua massa muscular, é para que 20, 30, 40 anos você subir uma escada sem dificuldade, você ir num banheiro sem precisar de ajuda. O exercício físico não é para emagrecer, as pessoas não entendem isso. A gente costuma falar, né, a principal função do exercício cardiovascular é aumentar a quantidade de hemoglobina circulante, a hemoglobina que carrega oxigênio para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro, né? Então, se você quer continuar rendendo no trabalho, se você quer funcionar, se você quer, inclusive, fazer um trabalho de hipertrofia mais importante, se você não tem um sistema de envio de oxigênio que seja mais eficaz lá para o músculo, também o seu resultado não vai ser tão bom. Isso aí. Então, não há remédio no mundo que dispense o treinamento cardiovascular. Não tem. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Porque você precisa de um equilíbrio, né? Sim. E de um sistema todo operante. Eu sempre falo isso. O exercício ele não é para emagrecimento. Ele é para a tua vida. Não tem que pensar, eu fui para academia 1 mês e eu não emagreci, vou largar. Não é isso, é para a vida, é para a sua longevidade, é para viver 100 anos. Hoje a gente está vendo que as pessoas estão chegando em 100 anos, aí a medicina está aí com diagnóstico para quase tudo, tratamento para quase tudo. E como você vai chegar lá? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar isso diariamente. Como eu vou chegar lá? Eu vou ter autonomia, minha cabeça vai acompanhar meu corpo vai acompanhar minha cabeça. Então, o exercício é para isso, assim. A
aproveitando que a doutora Camila é endocrinologista, vamos falar um pouquinho também sobre os hormônios que estão ligados à massa muscular. Porque também existe hoje uma tendência grande das pessoas usarem, né, testosterona, GH. Polêmico. Acho que esse é mais quente do que o emagrecimento, do que as canetas. E parece também que isso está muito normalizado, né? Tá assim, as pessoas estão usando muito mais do que usavam. Esse efetivamente, assim, o emagrecimento sempre foi um desejo, né? Sim. Mas eu sinto que, sei lá, até uns 15 anos atrás, os hormônios não eram tão acessíveis como são hoje. Hoje tem esses soros, né? Tem os medicamentos em gel, e eu vejo uma grande quantidade de pessoas buscando e usando também esses outros hormônios. Fala um pouquinho para nós sobre esse uso, essa utilização, qual que é a indicação, qual que é a contraindicação e também efeitos colaterais, já que a gente tem que fazer tudo isso com muito cuidado, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, eu falo que o nosso sistema hormonal endocrinológico, ele é lindo, né? Eu sou apaixonada pela endocrinologia, assim. E tudo funciona como se fosse uma orquestra. A gente tem um maestro, que é a nossa hipófise, que ela estimula todos os nossos hormônios e ela inibe também quando necessário. Então, funciona fisiologicamente tudo muito bem. Sempre quando a gente vai colocar algo de fora, vai dar problema. E aí você vai bagunçar todo esse sistema que está funcionando muito bem. Então, o que é importante a gente falar? Não existe dose segura de hormônio anabolizante. A gente não tem estudo de segurança, nem a curto e nem a longo prazo. O hormônio para fins estéticos é proibido. Então, a gente sabe que não deve ser feito. Hoje em dia, a gente tem muita gente usando testosterona, oxandrolona, gestrinona e tudo mais. Ficou proibido por um tempo, principalmente os implantes, que os implantes estão muito em alta chip hoje da em beleza. dia, chip da beleza, ele ficou proibido e aí foi liberado para alguns casos específicos, então para doenças especificamente. E quando você vai fazer, você precisa preencher um termo de responsabilidade que não existe estudo para aquilo. Mas a gente sabe que, infelizmente, não está sendo feito assim. As pessoas hoje elas estão na busca pelo corpo perfeito, a qualquer custo. Voltando à mesma história do emagrecimento, essa história do ganho de massa muscular mesmo. Só que coloca em risco, né? Eu sempre falo, é a história da conta que chega. Então, vou dar um exemplo. A testosterona, ela cresce? Ela cresce. Mas ela não cresce só o seu bíceps, ela não cresce só o seu quadríceps, ela vai crescer teu coração. Então, pode levar a uma insuficiência cardíaca. Eu já vi paciente jovem, paciente que 20 e poucos, 30 anos, aí com uma insuficiência cardíaca, tomando milhares de medicações aí para tratar isso. Então, leva a infertilidade. Atendo bastante no consultório o homem que fez uso de testosterona por um tempo e hoje quer ter filho, então está com o eixo que a gente chama de eixo inibido. Então, esse paciente ele não consegue ter filhos. Em alguns casos, a gente consegue religar esse eixo, mas não é sempre que a gente consegue. Em mulheres, o uso desses hormônios androgênicos, como testo, oxandrolona, gestrinona, a gente pode ter engrossamento de voz, aumento de pelo, acne, clitoromegalia, né, que é o aumento do clitóris, queda de cabelo e também insuficiência cardíaca a longo prazo. Uma coisa importante é que essa parte estética a gente consegue reverter. Então, acne, queda de cabelo e tudo mais. Mas a voz e o clitóris aumentado não reverte. O clitóris só com cirurgia e a voz ela não volta mais. Então, é muito arriscado. Eu acho que é incompatível uma pessoa fazer exercício, que é uma coisa que é para a saúde dela, para a longevidade dela, e usar hormônio, que é uma coisa que vai trazer risco para ela. Então, não é muito compatível, mas a gente sabe que a culpa é muito da mídia, a gente sabe que, infelizmente, existem colegas médicos que impulsionam isso, que fazem isso, então fica difícil mesmo. Às vezes para o próprio paciente que é leigo, ele chega numa consulta médica com um colega que vai falar, olha, vamos fazer um chipzinho, vamos fazer um hormôniozinho que vai te dar um up, você vai ter libido, você vai ficar bem, vai secar e tudo mais. A pessoa leiga, o médico está falando para ela, então o que ela vai fazer? Ela vai comprar aquela ideia, né? Então eu peço que as pessoas, elas que estão assistindo aqui, se informem mais antes de fazer isso, procurem médicos sérios, que façam um atendimento e cuidem de vocês com segurança.
Doutora, e especificamente sobre a gestrinona, os principais riscos, efeitos colaterais, porque a gente vê muita gente usando e muita gente que em pouco tempo já está completamente bagunçado, às vezes retém muito líquido. O que acontece com o uso específico dessa medicação? É porque ela tem ação androgênica, assim como os outros, né? Então, ela vai ter os mesmos efeitos colaterais dos hormônios androgênicos. Ela vai melhorar a libido. Ótimo, não é ruim, né? Ela não tem só coisas ruins. Se tivesse só coisas ruins, ninguém usava. Então, vai melhorar a libido, vai aumentar a massa muscular, vai dar disposição, vai ter alguma melhora ali no sintoma da mulher na menopausa. Mas os riscos de acne, de inchaço, é muito grande, né? De queda de cabelo também. Ok. Vou agora fazer uma pergunta que eu costumo fazer para todos os nossos convidados, já encaminhando para o final da nossa entrevista. A gente sabe que hoje no Brasil a maioria da população é sedentária. Até antes da pandemia, a estatística apontava aí para 48%, depois da pandemia passou para 52%, piorou ainda mais. E, de maneira geral, as pessoas sabem que precisam fazer exercício. Eu acredito que os seus pacientes, quando chegam no consultório, eles já sabem que vão ter que fazer algum tipo de atividade física, né? Mas as pessoas, às vezes, levam muito tempo. Elas levam anos para tomar a decisão de sair do sofá e começar a sua atividade. Então, a nossa pergunta aqui é: como que a doutora Camila aconselharia ou que recomendaria na sua consulta médica para convencer esse paciente que ainda não deu esse primeiro passo, que ainda não saiu do sofá, né? Qual seria a sua recomendação para aquela pessoa que está lá em casa, que está nessa mesma condição, para que ela comece rapidamente a fazer a sua atividade física? Bom, a primeira coisa que eu pergunto é como você quer estar daqui 10 anos? Como você quer estar daqui 20 anos, né? E aí, ninguém quer estar numa cama, né? Dependente. E aí, o que eu oriento? O que você gosta de fazer? Que tempo você tem para fazer? O que acontece é que muita gente fica esperando a hora ideal. Nossa, mas para eu começar a fazer o exercício, eu tenho que tirar 1 hora, pelo menos 3 vezes na semana. Que horas eu vou fazer? Gente, você tem quanto? Você tem 20 minutos? Tá bom, você vai fazer 20 minutos de exercício. É melhor do que nada. Sempre oriento, se der para fazer todo dia, no mesmo horário, muito melhor, porque você coloca aquilo na sua rotina. Então, isso facilita muito a sua vida. Existe uma indicação, eu não sei se você já ouviu falar de snack exercises. É muito legal isso, porque às vezes eu falo isso para o meu paciente. O que é snack exercises? É pequenos momentos do dia você fazer algum tipo de exercício. Então, você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro ali no computador e tudo mais, empurra a cadeira para trás, faz um agachamento isométrico, fica 10 segundos naquele agachamento, levanta daqui meia hora, faz 10 polichinelos, em vez de você subir de elevador, sobe de escada. Tudo isso ajuda. A gente sabe que hoje o sedentarismo, ele é o novo tabagismo. Ele aumenta muito o risco de doença cardiovascular, doença metabólica. Então, o paciente não pode ser sedentarismo. Nada justifica ser sedentário. Então, assim, o tempo que tem, a hora que tem, o exercício que dá para fazer, o importante é que faça. Doutora Camila, muito, muito obrigada por ter vindo hoje. Nossa conversa foi ótima, adorei, super assertiva. Você que está aí em casa, que ainda não segue o nosso canal, não esquece de clicar aqui para se inscrever. Toda semana nós temos conteúdos novos sobre saúde, sobre bem-estar, sobre os bastidores da Companhia Atlética, alunos, professores, personagens, parceiros, enfim, conhecendo cada vez mais a nossa comunidade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo o nosso bate-papo, espero poder ter contribuído aí um pouquinho. Sempre passa muito rápido, né? Rapidinho. E é isso aí, a semana que vem, então, temos mais podcast Eu Nascia.